Meu nome é Márcia Leite, eu moro em Curitiba, sou casada há 20 anos com o Rogério e tenho uma filha, Beatriz. E já desde antes mesmo do casamento já sonhava em ser mãe, já construí uma família dentro de mim, sempre com esse sonho que eu acho que da maioria das mulheres, né? Sempre esse sonho, assim, de ter uma família completa. E daí nós nos casamos em 1996. E quando a gente, já no namoro, noivado, a gente já planejava, assim, de termos filhos. Aí pensávamos que no começo a gente ia começar construindo a nossa casa, estruturando o nosso lar, ele ia entrar na faculdade logo no primeiro ano do casamento. E a gente deixou assim para uns 4, 5 anos a maternidade. E daí quando foi no final de 1999, a gente conversou e a gente decidiu tentar ter um filho. Aí eu procurei a médica e falei para ela do meu desejo e ela me explicou que um ano mais ou menos para você, para uma mulher fértil, um homem também fértil, para poder ter uma gestação tranquila, e eu estava na idade, tudo certo. E daí eu comecei a esperar. Daí foi que começou toda a história. Eu comecei aquela espera constante, daí passou aquele ano de 2000, daí eu não engravidei. Daí entramos no ano de 2001, daí eu procurei novamente médicos e procurei 2. E eles falaram para mim a mesma coisa, não, pode ser ansiedade, nós vamos fazer alguns exames, mas pode ser uma ansiedade, você ainda está nesse tempo, né? Eles explicaram assim tecnicamente. E eu passei a esperar mais. Quando foi no ano de 2003, nós fomos para Curitiba, porque nós morávamos em São Paulo, no interior. Aí Deus preparou que a gente fosse para Curitiba e lá eu comecei a me preocupar mesmo, aquela espera, né? Eu já estava esperando há tanto tempo e não acontecia. Daí eu fui e procurei uma nova médica lá. Daí essa sim me passou exames completos, me passou exames para mim e passou exames para o Rogério também fazer. Aí no outro dia nós fomos abrir os exames com a médica, né, na sala, no consultório. Daí ela falou que realmente o problema era com ele. E o problema dele era varicocele, é um problema que dá nos vasos. Daí a gente ficou assim bem triste, lembro que nós choramos no dia, os dois nós choramos naquele consultório assim com uma tristeza, mas aí ela explicou pra gente que não era pra gente se desesperar, que não era um caso de infertilidade, não era um caso fácil, mas não era um caso de infertilidade, que a gente podia através de tratamento estar realizando os desejos de sermos pais. Aí, naquela semana, eu fui numa campanha de oração que tinha na minha igreja, toda quarta de manhã. Eu estava muito triste naquele dia. Eu fui, assim, de manhã, assim, triste, muito triste para a igreja, assim, com aquele sentimento, assim, no coração de tristeza. E quando eu dobrei meu joelho, assim, em questão de 10 segundos, eu só falei assim, Deus, eu estou triste, o Senhor me conhece. Desde o ventre da minha mãe, como diz o Salmo 139, eu estou muito triste, eu não vou conseguir falar. Aí eu ouvi uma voz, assim, uma irmã, até hoje, assim, não identifiquei quem era. Ela falou assim, bem alto, nós estávamos no máximo, nem 10 pessoas, 8, 9. Ela falou assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que agindo eu, quem impedirá? E ela falou num tom, assim, no final, assim, eu vou fazer e eu vou assinar embaixo. E aquela palavra entrou, assim, em mim como uma flecha e eu só chorei no decorrer da oração. Aí eu fui para minha casa assim, leve, assim, flutuando com aquele consolo dentro de mim, né? E mal sabendo ainda que tinha um bom caminho pela frente ainda, né? Aí começamos os tratamentos, daí ela encaminhou ele para um especialista, para ele passar por uma cirurgia, em 2004. Aí ele fez essa cirurgia. Aí eu lembro que quando nós fomos lá para ele retirar os pontos, tudo, o médico falou para ele assim, fica sossegado, que a sua esposa dentro de 6 meses já é para ela estar grávida, que a cirurgia foi um sucesso. Aí nós ficamos super esperançosos, né? Aí passou 6 meses, passou um ano e nada. Aí eu fui ficando triste de novo. Aí eu fui ficando triste, fui ficando com angústia e a gente se consolava um no outro, não, você tem a mim, eu tenho você, vai acontecer, lembra da promessa, sempre, lembra daquele dia. Aí quando foi em 2007,
A minha mãe estava assistindo um jornal local que tem lá em Curitiba e ela viu que o Hospital das Clínicas de Curitiba estava fazendo um cadastro para casais que estavam com dificuldade de engravidar, que era para a gente procurar o posto de saúde, para a gente se cadastrar, para ser encaminhado para lá. Aí eu anotei, ela me ligou, falou assim, anotei o telefone, passou para mim e eu no outro dia já fui e fiz o meu cadastro. Aí nós ficamos 1 ano e meio quase na fila para esperar. Aí quando eles chamaram a gente ficou naquele processo de exame de novo. Aí a gente conseguiu ter a primeira consulta com esse médico mesmo, que é o que iria tratar a gente. Aí ele revisou tudo, viu todo o nosso histórico, tudo. Daí analisou o problema do meu esposo, daí passou uns remédios para ele. E eu não me esqueço a data certa. Dia 15 de setembro de 2009 era para o meu esposo começar a tomar os 3 tipos de remédio que o médico tinha falado para a gente iniciar o tratamento. Aí, e mal sabia eu que estava grávida. E daí veio 15 de setembro, ele começou a tomar os remédios. Aí quando foi em outubro, fazendo uma visita para casa da minha avó como numa revelação, assim, como uma coisa especial, falou assim para mim, minha filha, você tá grávida. Aí eu virei para ela e falei assim, vovó, não brinca comigo. Ela falou assim, você tá grávida, você pode passar na farmácia, comprar o teste que você tá grávida e vai ser uma menina. Aí eu fiquei emocionada, falei assim, ai vovó, será? Vai agora. Aí eu fiz o que ela falou, eu comprei o teste. Aí quando eu cheguei em casa, eu estava sozinha em casa naquele dia, daí eu fiz o teste e deu positivo. E eu já tinha feito tantos no decorrer daqueles anos e sempre eu me decepcionava, mas aquele dia foi muito especial. Daí eu sentei, eu comecei a chorar, eu chorava e falava em línguas, e agradecia a Deus pelo milagre, eu não acreditava, eu olhava o teste, eu não acreditava, eu chorava. Daí foi aquela festa, daí eu contei para minha mãe, daí todo mundo se alegrou com a gente e daí o meu esposo chegou do trabalho, foi uma festa e parece que foi um milagre tão grande assim que parece que todo mundo engravidou junto com a gente, os amigos, as pessoas da igreja, assim, todo mundo se alegrou muito, foi uma coisa muito bonita. Aí eu fui fazer um exame mesmo, porque daí sai quanto tempo que você tá, né? Ela faz o histórico da sua última menstruação para você ver. Daí ela pegou e pediu o exame para mim, aí eu fui buscar o resultado. Aí quando ela abriu, ela falou assim, ó, você provavelmente engravidou na última semana de agosto para a primeira semana de setembro. E foi interessante isso, porque não que eu duvidasse do milagre, porque na minha cabeça, quando eu vi o resultado, na hora eu lembrei da palavra que Deus tinha falado para mim, eu vou assinar embaixo. Aí eu peguei o resultado e realmente foi um milagre mesmo, que Deus assinou mesmo embaixo, né? E eu pude entender, assim, mais do que nunca, assim, como que Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Porque eu queria uma menina, né? Quando eu engravidei, na minha cabeça já vinha uma menina. E eu ficava incomodada, eu falava pro meu esposo, ele falava, cuidado, não fica pensando, você quer tanto, de repente não é. E eu não, dentro de mim era uma menina. E o Senhor foi tão bom, tão fiel, que Ele me deu uma menina. Eu sou muito grata a Deus e eu sei que esse testemunho vai servir para umas pessoas que estão precisando ouvir, porque quando eu encontro uma pessoa que me fala desse problema, eu não falo assim, eu imagino o que você passou. Eu falo, eu sei o que você passou, porque eu passei por tudo isso, eu também chorei assim, mas Deus é fiel, Ele cumpre. Às vezes quando eu estou passando por um problema, uma crise, alguma coisa assim difícil, assim, que eu não vejo saída, ela aparece na minha frente, assim, eu vejo ela brincando no canto da casa e Deus fala comigo assim, tem milagre. O que você não pode fazer, eu vou fazer, olha ela. Não podia, tava além de você isso. E eu fiz. Então ela todo dia para mim é um presente, assim, ela é uma criança que é uma bênção na minha vida, na vida do meu esposo, é a alegria da nossa casa. E eu só posso agradecer mesmo, todos os dias, Deus ser feito tão perfeito.